O Viver em Brasília vai conversar com o médico cardiologista do Dr. Celso Ricardo Prandini sobre a função específica de um equipamento fundamental em muitas vidas, inclusive, que é o desfibrilador. O desfibrilador é um aparelho de descarga elétrica, certo? Específico para uso médico. Ele é usado tanto em um tipo de parada cardíaca quanto em vários tipos de arritmias cardíacas. As arritmias cardíacas existem as benignas e malignas. As arritmias benignas ou as taquiarritmias supraventriculares principalmente, quando a pessoa tem um mal-estar, pode ter queda de pressão e o tratamento, se não revertido quimicamente com medicação, ou dependendo do quadro, se a pressão cair demais, o paciente estiver muito instável, o tratamento de eleição é a cardioversão elétrica, que se faz com um desfibrilador. Também em quadros de parada de ressuscitação cardíaca, quando o paciente entra num ritmo de fibrilação ventricular, ele também é usado para reversão dessa arritmia, para que possam ser tomadas as massagens cardíacas e os devidos procedimentos para a reversão do quadro. O funcionamento do desfibrilador, ele tem duas pás, uma positiva e uma negativa, que fecha esse circuito quando você descarrega essa energia armazenada nele. Essa energia, ela varia, vai de 5 joules até 400 joules. Então, dependendo do tipo de arritmia, você usa uma quantidade de energia para se tentar essa reversão. Você protege as pás do equipamento com gel para que não queime a pele da pessoa e coloca no precórdio e dispara o aparelho. Esse disparo pode ser sincronizado ou não, certo? Então, no caso de fibrilações ventriculares e coisas, não há necessidade de haver o sincronismo cardíaco. O que seria esse sincronismo? Em arritmias supraventriculares, ele procura disparar o choque num intervalo da arritmia, exatamente para forçar a reversão dela. Ou seja, o desfibrilador, ele funciona como se fosse um botão de reset cardíaco. Então, quando você dá a cardioversão elétrica, o coração, por alguns instantes, para completamente. Isso é para que dê a chance para o próprio sistema do coração, o sistema de controle próprio dele, volte a assumir o batimento. Que o coração é um órgão totalmente independente, tanto que no transplante cardíaco, que você tira o coração de uma pessoa e coloca em outra, quando você enche ele de sangue, ele volta a bater, às vezes sem precisar nenhum estímulo, ele volta sozinho a bater. Então ele tem um controle próprio dele. Então a arritmia é uma perda completa desse controle. A arritmia é a fibrilação ventricular, no caso é a mais grave. O desfibrilador faz um reset, ele para o coração para que ele volte a bater normalmente. E aí possam ser usadas medicações para estabilizar o quadro do paciente. Esse equipamento, ele é de uso restrito a médico, porque ele é um equipamento que vai precisar ser interpretado o que está acontecendo e a indicação do uso dele. Agora, existem equipamentos que a gente chama de desfibriladores automáticos. Esse dispositivo já existe há um bom tempo e cada vez está mais difundido, existindo até uma lei dizendo que ele deve ser usado em situações de grandes eventos, de muita aglomeração, até de uma distância segura de um ponto a outro para que qualquer pessoa possa manipulá-lo. Ele funcionaria como? Ele tem pás adesivas, são adesivos que você coloca no peito do paciente, liga o aparelho e o aparelho vai interpretar se há necessidade de choque ou não. No caso de necessidade de choque, que muitas vezes pode salvar o indivíduo, um choque desse, ele faz a interpretação automática, pede para que as pessoas se afastem do aparelho, porque ele vai descarregar, carrega e choca instantaneamente. E logo em seguida ele volta a interpretar. Se ele vê que voltou a arritmia, ele carrega novamente, choca novamente. Então, enquanto o paciente estiver com a arritmia ligado no desfibrilador automático, vamos dizer que morrer de arritmia, ele não vai. Quando o aparelho detectar uma arritmia potencialmente grave que seja necessária a cardioversão, ele vai chocar automaticamente.